Qual é o nome da segunda? A segunda se chama As Troianas. Ok. Então, tem um intervalo de uns 5 anos, mais ou menos, de uma peça a outra, né? Ainda esse contexto de Guerra da Argélia, que se acirra cada vez mais. É a última peça do Sartre. E quando Os Sequestrados estreia, todo mundo entende do que o Sartre está falando. As pessoas entendem que é uma peça sobre a Guerra da Argélia. E, com isso, o Sartre sofre atentados terroristas por uma organização chamada OAS, que é a Organização Armada Secreta, uma organização paramilitar contra a independência da Argélia, e eles fazem um manifesto, tem apoio popularesco também, eles solicitam, eles exigem que o Sartre esteja alvejado com tiros em praça pública como um traidor da pátria, como um traidor da nação, né? Então, tem por toda a Europa pichações, cartazes com os slogans da OAS, que são: a Argélia é francesa e sempre será, a OAS vencerá. Então, num dos atentados à bomba, que o apartamento que o Sartre morava sofre, mas ele não estava presente no momento, vários manuscritos inéditos foram perdidos. Então, tem, além das, 10 mil páginas que o Sartre tem publicadas, deveria haver várias outras que se perderam por conta desse engajamento político em favor da independência argelina, que a gente nunca vai ter acesso, né? Bom, então é também nesse contexto, né, de acirramento da guerra, que o Sartre resolve adaptar uma peça grega do Eurípides, chamada As Troianas. O apelo político já faz parte da peça de Eurípides, e o Sartre se serve com uma habilidade dramatúrgica muito valiosa, muito interessante, muito inteligente. O público francês, burguês, é muito receptivo às peças clássicas gregas. Então, o Sartre se aproveita dessas duas coisas, da receptividade do público às tragédias gregas e do apelo político inerente a peças troianas, e ele adapta algumas coisas para fazer ocasião de ampliar o debate com uma audiência mais geral, e se posicionar contra o colonialismo e a favor da independência argelina. Para quem não conhece a peça, o Sartre não muda muita coisa da peça, né? Algumas sutilezas tornam a peça correspondente ao contexto dos anos 60 e desse contexto de Guerra da Argélia, mas não tem muita coisa que é alterada. Para quem não conhece, então, o pretexto do desencadeamento da guerra de Troia, é Troia contra a Grécia, né? É vingar o rapto da Helena por Paris, todos os homens são mortos e as mulheres troianas serão feitas escravas pelos vencedores, né? Então, tem o fim da Guerra de Troia, o conflito perdido pelos troianos depois desse episódio do cavalo entrando na Guerra de Troia e tal. A cidade foi incendiada, as mulheres ficam à mercê dos vencedores, serão escravizadas. Helena tenta se disfarçar de troiana para fugir do Menelau, que é o seu marido, mas, como ele a espera, tenta se reconciliar com ele. A peça se passa mais ou menos sobre essa situação pós-guerra, né? O formato das cenas lembra orações, declamações, elegias. E nisso é muito diferente de todas as outras peças do Sartre, porque justamente são peças que conclamam para a revolta, para a ação concreta, para a criação de estratégias em situações em que é possível vencer e alterar a figura do mundo, mudar o mundo. Nessa peça, não. As mulheres de Troia, que só sobram mulheres de Troia, todos os homens foram assassinados, as mulheres de Troia não elaboram táticas, não elaboram planos de ataque para escaparem do seu futuro, que está marcado como escravas dos seus algozes. Elas não planejam, não sonham, não desejam de forma eficaz e eficiente a reconstrução de Troia. Elas não se unem. O que elas fazem, elas se lançam umas contra as outras
tentando entender quem foram as culpadas. Elas não se lançam contra os seus carrascos, os assassinos dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, como era de se esperar, né, de uma peça que seguisse a lógica das peças anteriores do Sartre. De uma maneira muito diferente, a situação trágica e desesperadora na qual as troianas se encontram provoca discussões, debates para entender a origem e a razão dos acontecimentos. Helena, Écuba, Andrômaca, todas elas disputam e lutam e se acusam e discutem para entender qual foi a culpa, de quem foi a culpa. Mas não chegam a uma resposta, porque não tem uma resposta. A discussão em torno da responsabilidade pela guerra acontece nessa peça inteira, mas a gente sabe que o conceito de responsabilidade é um conceito fundamental na filosofia do Sartre. No entanto, essa tentativa de atribuir responsabilidade pelo infortúnio coletivo não é como uma caça às bruxas inútil e infrutífera. Então, nesse sentido, as duas últimas peças do Sartre, Sequestrados de Altona e as Troianas, relembram uma outra peça chamada Entre Quatro Paredes, porque elas estão como num círculo vicioso, num círculo infernal, em que é impossível sair, é impossível agir de uma outra forma. O Franz e o pai encontram a morte, porque não conseguem mudar a figura do mundo, não conseguem alterar o que acontecerá. As troianas não criam estratégias porque não há estratégias. Elas estão fadadas a se tornarem escravas de seus algozes. É a impossibilidade da ação. Nos Sequestrados de Altona, a irmã do Franz, quando o Franz sai do sótão, é ela que entra no isolamento, é ela que se faz prisioneira no lugar do Franz. Ela faz um autossequestro, uma autocondenação, um divórcio voluntário da vida. E é como se tomada de consciência de que não há como agir, não há o que fazer, não há uma salvação, né? Nas Troianas, as mulheres são as prisioneiras de uma situação impossível de ser alterada e que levará à morte necessariamente. Então, se Entre Quatro Paredes tem aquela máxima, o inferno são os outros, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido já alguma vez na vida, falar o inferno são os outros, aqui dá para atualizar. O inferno ainda são os outros enquanto nós estivermos sob esse império do conflito, da violência, da guerra e da escassez. Né? As troianas estão presas nesse círculo infernal de culpa, de ressentimento, de vingança, de inação, que vai desembocar na morte, na aniquilação de todas elas e da cultura e da sociedade troiana.